Boa noite a todos. Estamos aqui reunidos, o grupo que participa das reuniões referentes ao campo e às práticas integrativas e complementares. Eu sou Marli Ranal, estou falando de Uberlândia e hoje são 12 dias do mês de dezembro de 2023. Eu vou fazer um pequeno e breve histórico aqui, porque algumas pessoas entraram no canal do YouTube recentemente e eu sinto que eu estou devendo esse preâmbulo. Esse grupo nasceu em 2021, logo no início de 2021, sem nenhuma ideia de que isso fosse virar um canal de uma plataforma com a finalidade de divulgação, seja lá do que fosse. A ideia inicial era apenas abrigar os encontros que estávamos fazendo para permitir que eu compartilhasse com as pessoas que não pudessem estar presentes no momento do encontro. Então, quem não estava online, offline poderia assistir aquilo que foi discutido no encontro. E o propósito desse grupo também, o segundo propósito, na verdade, é a base de tudo. Foi um pedido de uma amiga de São Paulo para que eu falasse um pouquinho mais sobre o campo. Esse campo, chamado de campo de Higgs, campo de ponto zero, campo informado, éter cósmico, fluido cósmico, tem várias denominações desde a antiguidade. E esse pedido, ele veio de uma forma que, aproveitando aí o meu perfil de acadêmica, de professora durante mais de 40 anos, eu montei 5 módulos onde foram apresentadas as ideias básicas desse campo, e eu acho muito interessante a fala do Erwin Laszlo, é um pesquisador sistêmico, ele foi laureado com prêmios importantes, inclusive do Japão. Ele diz que esse campo é hífen formado, information. Porque, na verdade, e ele está muito correto nisso, esse campo ele alimenta e é retroalimentado por nossas experiências. Então, nós bebemos desse campo porque nele estamos inseridos, todos nós, desde os átomos até as galáxias, e toda a nossa experiência fica registrada. E por isso esse campo está em constante formação. Por isso que ele menciona information ou informação. Né? Ele se forma o tempo todo com essas nossas experiências. Então, assim, eu agradeço a paciência daqueles que entraram recentemente no canal, porque tem poucas palestras ali que foram deixadas públicas. A maioria dos encontros nós deixamos no modo não listado, porque isso envolveu conversas, uma roda de conversa. Esse grupo aqui tem muitos profissionais da saúde, praticamente todos, eu acho que 98% das pessoas são terapeutas, né, de alguma forma, ou da área de saúde. Então, assim, às vezes a gente conversa coisas relatando inclusive experiências pessoais, e aí eu deixo no modo não listado esses encontros. As pessoas que desejarem fazer parte desse grupo das PICs, ele se reúne quinzenalmente, numa terça-feira, das 19 às 21. Às vezes a gente tem palestrantes, de vez em quando eu tenho que cutucar, né, os nobres participantes aqui do grupo, porque tem muita experiência. E outras vezes a gente recebe indicação de indicação, né? Algumas pessoas aqui do grupo conhecem um amigo que é amigo do outro amigo, e aí ele vem gratuitamente apresentar a sua contribuição, né? Então, assim, a base de tudo isso é a abertura de consciência. Todos nós recolhemos um monte de informações ao longo da nossa vida e tudo isso está abrindo gradativamente as nossas consciências. É a mudança no modo de se alimentar, no modo de se relacionar, nas leituras, nas práticas. Então, assim, gradativamente, um passo de cada vez, nós estamos caminhando nessa escada evolutiva. Hoje nós temos o prazer imenso de receber como palestrante a doutora Maria Cláudia Nabuco. Ela é de Petrópolis, uma médica que trabalha com antroposofia há muitos anos,
Então, dentro da antroposofia tem toda a linha homeopática, e ela é mais recentemente, não tão recentemente, mas mais recentemente, ela está dentro do grupo do Biofal, os fatores de auto-organização do biocampo. Tem um grupo de médicos grande que trabalha com isso, e eu tive a felicidade de encontrar a doutora Miriam de Amorim em 2009. A partir de então, nós estabelecemos uma parceria, fiz o trabalho todo com plantas a partir de 2011, e em função disso, nós estabelecemos quase que uma ligação direta, né? O grupo dela interage comigo e vice-versa, e a gente vai fazendo essa soma toda que representa a nossa egrégora de abertura de consciência. Então, doutora Maria Cláudia, é muito grata por ter tido a paciência de me aguardar fazer esse preâmbulo. Seja bem-vinda. A tela já está disponível para sua apresentação, quando quiser. Eu vou te pedir para abrir o microfone, porque eu consigo fechar, mas não consigo abrir. E aí vocês me avisem se por acaso alguém estiver com o microfone ligado, entrando, né, posteriormente, porque às vezes faz um ruído e atrapalha a fala da doutora Maria Cláudia. Bem-vinda e muito grata antecipadamente por essa chance que nós temos de te ouvir falar. Bom, eu é que agradeço a oportunidade e também devo fazer um esclarecimento antes de começar, né? Porque quando a Marli me fez essa solicitação, esse convite, ela queria saber da possibilidade e tal, e foi bem recentemente, diga-se de passar. Foi no sábado, para ser mais preciso. Mas como eu tinha já há um ano atrás, e vocês vão ver isso, que eu utilizei esses slides, eu fiz uma apresentação para o grupo de residência médica e internato do grupo de medicina de família e comunidade da faculdade. Então, estava todo voltado para a área da saúde, né? E tinha o pessoal de apoio, porque médico de família, médico de comunidade, das UBSs e tudo mais, trabalha com suporte de enfermagem, é todo mundo junto. Aí o que eu fiz foi fazer algumas adaptações, só suprimir alguns slides para não ficar cansativo e deixar uma coisa bem geral. E me proponho, caso seja do interesse de alguém, se vocês têm algum foco específico, aprofundar mais um assunto ou outro, porque é muito amplo. Vocês vão ver como isso daqui, essa história é ampla, tá bom? Então, desde já, agradeço a presença de todos. E vamos lá. Bom, como é que surgiu a solicitação dessa apresentação? É porque quase ninguém sabe o que é medicina antroposófica. E a coisa que a gente mais ouve para perguntar para qualquer um que faça isso, o que é essa tal de antropofagia, essa tal de antropologia, essa tal de antropo não sei o quê. E essas dúvidas todas ficavam dentro da cabeça das pessoas, e quando a gente entra para a área de saúde e nos pergunta como é que se pode aplicar isso, a primeira coisa que a gente tem que tentar mostrar é da onde surgiu. E surgiu da onde a antroposofia? Bem, quem propôs esse estilo de pensamento, essa forma de pensar, foi Rudolf Steiner. Ele nasceu no que atualmente é a Croácia, em 27 de fevereiro de 1861, e faleceu na Suíça, na cidade de Dornach, que é o centro mundial da antroposofia, do movimento antroposófico, em 30 de março de 25. E ele era um filósofo, professor, conferencista, escritor. Como vocês viram, o fundo que está atrás de mim representa uma escultura em madeira que ele fez, muito exemplar do que ele pensava que era o ser humano na procura do seu meio termo entre Lúcifer, Ahriman e encontrando a força crística. E o que ele propôs? Ele propôs que esse tipo de filosofia pudesse ser aplicado à pedagogia, biologia, arte, sociologia, economia, agricultura, arquitetura e espiritualidade. Por que tanta coisa? Como surgiu tanta coisa? Porque ele respondia perguntas.
a pessoa chegava para ele, era um pedagogo, aliás, o pedagogo não, aí depois eu vou falar um pouquinho mais. Alguém da área de economia chegava para ele e dizia, tá, tudo bem, isso é muito lindo, mas como é que a gente faz para botar isso para atuar? Aí, junto à pessoa da área, ele desenvolvia toda uma orientação, toda uma forma de atuar baseada na filosofia antroposófica. Por que eu disse que na pedagogia é diferente? Porque, como ele era um professor, ele, ele ficou durante algum tempo com, logo no início assim da biografia dele, dentro desse caminho espiritual que ele começou a conhecer através de conversas com pessoas que conheciam muito as ervas e, enfim, coisas espirituais, ainda quando ele era mais novo. E quando ele acabou se formando, que ele tinha um potencial assim enorme, ele foi professor de um menino que tinha uma dificuldade por conta de uma doença intelectual. E esse menino acabou tendo muito sucesso, acabou médico e morreu na guerra. E por conta desse sucesso e tudo mais tarde, ele acabou sendo chamado por um dono de uma fábrica de cigarro, para vocês verem como é interessante isso, que era o Waldorf Astoria, para instituir um sistema pedagógico para as crianças dos operários dessa fábrica. E daí veio, por isso o nome da pedagogia, pedagogia Waldorf, que vem daí, tá? E quando ele foi questionado por que dentro de uma fábrica de cigarros, né? Ele dizia que o conhecimento não é para ser retido, ele é para ser para ser distribuído aonde ele tivesse espaço para acontecer, nas minhas palavras, tá? Enfim, e, e da onde veio esse trabalho dele? Ele era um entusiasta de Goethe. Ele passou algum tempo, depois da sua formação, trabalhando no arquivo de Goethe Schiller, na Alemanha, organizando e estudando todas as obras científicas de Goethe, que Goethe, apesar de ser conhecido mais como poeta do que como cientista, ele tem muitos estudos bem interessantes na área científica. Inclusive, ele aprofundou a visão fenomenológica nas ciências, principalmente na botânica. E toda a visão goetheanística é fenomenológica, de observação. E dentro da antroposofia, inclusive, existem workshops ou estudos que é observação fenomenológica ou observação goetheanística de plantas, enfim, geralmente é de planta, mas também foi feita com ossos, porque ele encontrou ossos também que não tinham sido vislumbrados em animais. É bem interessante toda essa obra científica de Goethe. Steiner pertenceu à Sociedade Teosófica a partir de 1902, quando ele tinha 41 anos. Essas idades, essas datas, dentro da homeopatia, representam muita coisa, porque existe uma coisa chamada estudo biográfico, que mostra, através dos setênios, a evolução da biografia da pessoa. Isso é um campo interessantíssimo, mas não dá para a gente esgotar hoje aqui. Tendo sido dirigente dessa sociedade na Alemanha. Só que tinha um diferencial. Steiner sempre estimulou a agregação das artes à filosofia e à espiritualidade. Ele achava que a arte era intrínseca a qualquer pensamento filosófico ou a manifestação de espiritualidade. E eu estou chamando a atenção para isso, para as minhas colegas de outros estudos aqui presentes verem já algumas sincronias. Ele deixou a Sociedade Teosófica em fins de 1912 por conta de um desentendimento com os dirigentes da sede, que na época eram Annie Besant e Charles Leadbeater, no encontro deles na Índia. E, a partir de 1910, ele já tinha começado a ter um público interessado nas suas conferências e cursos, mas que, como estava aumentando muito, não tinha onde abarcar tanta gente.
E aí ele começou a ter o desejo de um local próprio para tais eventos, que se chamaria Goetheano, em homenagem a Goethe. E esse foi, então, assim, a construção no astral do que depois viria a ser a sede física mesmo, porque o Goetheano é a sede do movimento antroposófico e também é chamado de Escola Superior Livre de Ciência Espiritual, que está construída, baseada em Dornach, na Suíça. E além dessa seção antroposófica geral, lá também funcionam outras seções que são encarregadas de diversos campos, tais como matemática, astronomia, ciências naturais, agricultura, a parte pedagógica, arte visual, artes performáticas, artes literárias e humanidades, seção para ciências sociais, seção de jovens e seção médica. Essa primeira imagem, com esse domo mais arredondado, foi o primeiro Goetheano. Ele era todo feito de madeira. E esse movimento antroposófico, também só um adendo, ele também é visto dentro da arquitetura e tem uma ramificação na arquitetura, que muitas vezes é conhecida como arquitetura orgânica ou antroposófica. Ele não tem bicos, é tudo é, arredondado, que nem os organismos vivos são. Esse primeiro Goetheano, ele foi incendiado no final de um ano, que me foge a idade, o ano certinho aqui, então eu prefiro não mencionar para não errar a data. E foi tido como um incêndio criminoso por parte de muitos antropósofos, embora ninguém tenha nunca provado nada. Da mesma forma que, em relação à morte de Steiner, existe muito burburinho a respeito. Enfim, quando esse primeiro Goetheano foi incendiado, estava havendo dentro do movimento antroposófico muito questionamento. E o fato dele ter sido construído pelas próprias mãos do movimento antroposófico, das pessoas que faziam parte, ter sido incendiado, causou uma tristeza muito profunda no Steiner, mas que mesmo assim encontrou forças para resolver, para construir então o segundo, que é o atual Goetheano, mas não mais de madeira, mas agora todo de cimento, que são essas duas outras imagens que vocês veem nesse slide. É uma área muito bonita, muito bem cuidada e perto de várias outras construções que têm a ver com o movimento antroposófico, como clínicas antroposóficas, a clínica da doutora Ita Wegman, mas a gente vai ver um pouquinho mais para frente sobre isso. Tá? E todo ano existem conferências, existem os congressos em que todo mundo se encontra aí, do mundo inteiro. É onde todos os movimentos de todos os países convergem nos encontros que costumam ocorrer. É um local com muita movimentação, com muito estudo e com muita atividade. Bem, essa introdução é só para trazer vocês, então, para a medicina antroposófica, né? O que seria a medicina antroposófica? Como eu disse, o Steiner ele tinha que ser provocado. Ele não dizia para ninguém, você faça isso, ou faça aquilo. Até que essa médica chamada Ita Wegman, que era uma pequena biografia dela, que também nasceu em fevereiro de 76, também faleceu em março, só que de 43, era filha de pais holandeses, tinha nascido em Java, na Indonésia, que na época era colônia da Holanda, e ela foi despertada para esse lado espiritual na sua juventude pelo professor de música dela, que era pertencente à Sociedade Teosófica. Quando ela retornou à Holanda, no início do século XX, ela quis conhecer o movimento, acabou conhecendo Steiner. Quando ela conheceu Steiner, ela ainda era fisioterapeuta, e após esse conhecimento é que ela se formou médica, porque ela queria saber como é que ela poderia atuar de uma forma mais incisiva dentro da propagação da prática antroposófica, dentro da prática da saúde.
E o interessante dessa história é que o único livro que o Steiner escreveu em coautoria foi com ela, que é um livro assim básico para quem é médico, para quem faz a parte está na parte de saúde com a visão antroposófica, que chama-se Elementos Fundamentais para uma Ampliação da Arte de Curar, em que eles traçam a parte toda da compreensão, como eles entendem, através dos conceitos antroposóficos, a saúde e a doença. E a medicina antroposófica, como é que aconteceu no Brasil? Bem, ela foi introduzida aqui no Brasil pela médica Gudrun Buchhardt, que faleceu recentemente, e que se formou pela USP, apesar dela ser filha de pais alemães, né? Ela veio para cá, formou-se pela USP, estagiou na Ita Wegmann Klinik, lá na Alemanha, também perto de Dorna, e ela foi a fundadora da Clínica Tobias em São Paulo. Essa Clínica Tobias em São Paulo é de uma importância muito grande, porque na época da fundação dela, ela funcionava, inclusive, como é, uma, uma, um, um ambulatório, mas com um ambulatório com emergência também. Atualmente, ela continua existindo, mas em outro formato, só realmente de ambulatório, não tem mais day clínica, não tem mais internação, nada disso. Ela foi a primeira presidente da Associação Brasileira de Medicina Antroposófica, autora de diversos livros, e fundou em Florianópolis essa Associação Sagres, que é responsável pela, assim, pela fundamentação ou pela difusão não só da arte-terapia com o olhar antroposófico aqui no Brasil, mas também do aconselhamento biográfico, que foi ela que também introduziu por aqui, tá? E um pouquinho dessa história da medicina, né? Em 82, houve a fundação, então, da Associação Brasileira de Medicina Antroposófica. Em 93, ela foi reconhecida pelo Conselho Federal de Medicina como prática médica. E por que como prática médica e não como especialidade e tal? Não só devido àquelas questões burocráticas que a gente conhece, né? Mas também pelo fato de que não é uma medicina diferente, ela é, na verdade, uma ampliação da forma como se pensa a medicina, como se pensa o processo de adoecimento e como se processa, obviamente, ao tratamento instituído, sendo que o tratamento e a visão antroposófica é sempre multidisciplinar. O médico, na verdade, não tem esse papel fundamental que pode haver em outras especialidades, vamos dizer assim. Ele faz parte de uma equipe e é responsável, muitas vezes, por o que muita gente até considera, brincando, que é a parte menor cabe ao médico, que é a parte do tratamento do etérico e do físico quando na verdade não é bem assim, mas tudo bem, porque as outras especialidades vão se ater muito mais à parte da parte emocional, astral e ao próprio, embora todos eles confluam para o mesmo ponto. Em 94, a BMA iniciou o primeiro curso de formação em medicinas e terapias antroposóficas. A partir de 98, criaram-se as regionais, que são essas que vocês estão vendo na tela, as existentes. Em 81, foi criada a Revista de Arte Médica, atualmente ampliação da Arte Médica, e os congressos de medicina antroposófica são sempre, acontecem sempre a cada de 2 em 2 anos, perdão, aconteciam, até que veio a pandemia, aí teve uma bagunça nessa história aí. E ele sempre vem com simpósio de terapias antroposóficas conjunto, porque uma peculiaridade da medicina antroposófica, inclusive na formação, é que o primeiro ano, que é o de formação básica, que é quando se aprende os conceitos de antroposofia e tudo, a turma não é só de médicos, não é só área da saúde, é uma turma geral, em que qualquer pessoa que se interesse pela antroposofia pode fazer. A partir da formação básica é que aí cada um se dirige para dar mais atenção à área em que atua, seja na área da saúde, seja na área das terapias, assim, mais
mais dedicadas às terapias, que eu vou falar um pouquinho mais delas à frente, vocês vão ver que tem uma porção de coisas diferentes, ou da pedagogia, enfim. Depois da formação básica, a turma, então, se encaminha para a sua prática específica. Em 2006, ela começou a fazer parte da Política Nacional de Práticas Integrativas e Complementares, instituído pelo Ministério da Saúde do Brasil. Em 2007, a Anvisa reconheceu os medicamentos antroposóficos como uma categoria de medicamentos dinamizados, como assim também são reconhecidos os medicamentos homeopáticos. Em 2007, também o Conselho Federal de Farmácia dispôs sobre as atribuições do farmacêutico, especificamente na farmácia antroposófica. Em 2015, o Conselho Federal de Odontologia habilitou a odontologia antroposófica, que é bem atuante em Minas Gerais, principalmente. Aliás, a medicina lá também é bem atuante. Bom, mas peraí, que agora sumiu a tela para mim. Peraí, que sumiu a tela aqui para mim, gente. Tá. Baseado nos conceitos fundamentais da antroposofia e da sua conceituação de atuação no universo, ela é vista como uma ampliação da medicina tradicional. Eita, aqui. Da, da medicina. E, gente, desculpe, mas fugiu a tela aqui. Deixa eu abrir de novo, tá? Desculpe. Era aí que sumiu direto. Fica tranquila, Maria Cláudia, tá tudo bem, tá tudo tranquilo, tá? Tudo bem, é só porque eu não sei o que que aconteceu aqui, não. Vamos adiantar aqui um pouquinho. Bom, então, ela é baseada nos conceitos fundamentais da antroposofia, né? E é vista como uma ampliação, aquilo que eu já falei anteriormente, da medicina convencional, já que ela não se caracteriza como um sistema alternativo, nem como uma oposição aos conceitos da ciência médica convencional ocidental. Por isso que é muito tranquilo qualquer um que se interesse por uma ampliação desse olhar sobre os processos de saúde e doença do homem poderem se aproximar dela. Por quê? Você pode utilizar a sua, se você é uma médica, se você é um médico convencional, por exemplo, que só utiliza a alopatia, você vai ver essa alopatia de uma outra forma, não vai utilizar como estava acostumado, mas você pode utilizar, desde que você saiba pensar através dos processos e dos conceitos que são assumidos e ampliados pela compreensão da filosofia, tá? Essa ampliação ela se refere muito mais ao desenvolvimento do pensamento, que parte do lógico, objetivo e sensível, até alcançar a essência arquetípica dos processos naturais. E essa é que eu acho que é a grande sacação de Steiner, ele pegar todo esse pensamento que para a mente ocidental era muito confuso, era muito etérea, muito longe da nossa realidade, e trazer de uma forma que a gente consegue botar em prática e utilizar tranquilamente, sem nenhum embate conceitual com o pensamento ocidental propriamente dito. E ela tem um detalhe, não diria que é um pré-requisito, mas uma solicitação que ela faz para todos aqueles que se dedicam a estudar, é que todos façamos um caminho de autodesenvolvimento individual. E para isso existem até algumas orientações chamadas do caminho interior do médico ou do terapeuta. Que eu estou falando do médico, mas o terapeuta e o médico são ombro a ombro, tá? Bem, de acordo com o Ministério da Saúde, a medicina antroposófica ela apresenta-se como uma abordagem médico-terapeuta complementar, de base vitalista, assim como a homeopatia, cujo modelo de atenção está organizado de maneira transdisciplinar,
buscando a integralidade do cuidado em saúde. Entre todos os recursos terapêuticos, vocês vão ver que são vários destaques: a utilização dos medicamentos naturais, que podem ser os fitoterápicos ou os dinamizados, para entrarem nessa categoria, aplicações externas. E só um detalhe, aí os fitoterápicos, eles são fitoterápicos mesmo, quer dizer, não são preparados dinamizados, homeopáticos, nada disso. E tampouco se utiliza da técnica de preparo antroposófico, que tem uma série de outras formas de preparar o remédio, mas fitoterápico comumente utilizado, né? Aplicações externas, como os banhos e compressas, massagens, movimentos rítmicos, terapia artística. Utilizam-se recursos que estimulam os mecanismos naturais de prevenção de agravos e recuperação da saúde, com ênfase na escuta acolhedora, no desenvolvimento do vínculo terapêutico e na integração do ser humano com o meio ambiente e a sociedade. E daí vem a palavra antroposofia, né? Antropos é o homem, sofia o conhecimento. É o conhecimento do homem inserido no seu macro universo, no seu meio ambiente, no seu entorno, porque é aquela relação de Hermes Trismegisto, que está fora, está dentro, que está em cima, está embaixo, enfim. Somos um só com todos, com esse mundo, com esse planeta, com o que nos cerca. Isso, e refletimos tudo isso dentro de nós mesmos. Nós temos uma parte animal, nós temos uma parte vegetal, nós temos uma parte mineral. Nós, nós refletimos as estrelas através. Por que o corpo astral chama-se astral? Justamente por causa disso, por causa dessa área astral dos ar, vem daí, tá? Eu vou acabar me perdendo aqui de tanto que eu fico entusiasmada, gente. Deixa eu voltar. E quais são algumas características básicas do olhar da antroposofia para o ser humano? A gente são duas formas básicas de se ver, através da quadrimembração, é, e através da trimembração. A quadrimembração diz respeito aos quatro reinos, porque nós vemos o homem como um reino à parte. É o reino mineral, o reino vegetal, o reino animal e o reino hominal, por causa das características de cada reino, né? Visamos os quatro corpos, nós não vamos para os outros corpos, ficamos no físico, etérico, astral e o eu, os quatro temperamentos básicos, colérico, sanguíneo, melancólico e fleumático, e os quatro órgãos. Isso é bem específico da antroposofia, que são o coração, fígado. A gente vai ver um pouquinho melhor lá na frente. E a trimembração? A trimembração tem tudo a ver com a lemniscata. E engloba o pensar, o sentir e o querer, que também podem ser colocados como a esfera neurosensorial, a esfera rítmica e a esfera metabólico-locomotor. A estrutura quaternária do ser humano, a quadrimembração, ela compreende uma organização física, que é o nosso corpo físico, a organização vital, o conjunto de forças formativas ou corpo etérico, que é o responsável pelo crescimento e anabolismo que interage com o corpo físico, produzindo e mantendo a forma viva, como ocorre nas plantas. Para a gente fixar um pouquinho isso nas pessoas assim que estão começando, a gente diz que o corpo etérico é como se fosse uma máquina Xerox. Ela fica reproduzindo. E aí a gente lembra de algumas doenças que tem esse tipo de acometimento, como, por exemplo, o câncer, que ele é uma reprodução de células de uma forma desordenada e tem a ver com essa estrutura da gente, tá? Isso tudo vocês vão ver como é que funciona daqui a pouquinho. A organização anímica, o corpo astral, que é o responsável pelas forças de desgaste e catabolismo que interagem com as organizações vital e física, criando consciência externa, sensibilidade,
dentro das polaridades simpatia, antipatia, e a vida de relação, como nos animais. Isso aqui é uma escadinha, como vocês estão vendo, né? E, por último, a organização do eu, que interage com as anteriores para a expressão da individualidade, cria as habilidades exclusivas do ser humano, como o andar ereto, o falar e o pensar, possibilitando a autoconsciência e capacidade de mudar através da autorreflexão. Por que a gente chama de organização e não de corpo físico, etérico, astral, que pode também chamar, não tem problema. Ou você pode utilizar qualquer outra nomenclatura para se fazer entender, desde que mantendo as características, né? É porque, para isso tudo funcionar bem, eles têm que estar organizados. E quem organiza tudo é o eu. E se o eu desorganizar, nada para baixo fica bem. Por outro lado, o eu, para se manifestar, ele precisa de uma organização física, astral, que vai influenciar a etérica até chegar na física, que lhe dê sustentação para isso. Então, eles trabalham de forma organizada e vinculados uns aos outros. E esse quadrinho aqui é mais ou menos tirado desse livro, que vocês estão vendo aqui embaixo, e ele fala mais ou menos de como funciona essa dinâmica entre esses corpos. Por exemplo, se o eu predomina através dos princípios morais e éticos, dando uma base para uma individualidade forte, ele vai nortear o corpo astral, que seria o corpo das emoções, vamos dizer assim, colocando-se cada vez mais a serviço dessa individualidade. O corpo astral, por sua vez, vai dirigir o corpo etérico para promover um equilíbrio entre a consciência e a vitalidade, entre o desgaste e a regeneração, e dessa forma vai promover a saúde no nível do corpo físico. E é interessante vocês observarem isso, que a gente pode estar falando dos indivíduos, pode estar falando até de uma empresa, tá? Porque a antroposofia também pode ser colocada dentro das empresas, nas organizações empresariais, porque é toda a forma de pensar e organizar os processos. Bom, já se o corpo astral ele está predominando numa pessoa, e o que seria isso? O lado natural do corpo astral, quando predomina, ele fica, é aquela pessoa, aquele indivíduo, que ele é cheio das paixões, instintos, impulsos, cobiças, e busca sua satisfação sempre em cima das forças da vitalidade, através dos vícios, dos maus hábitos, e dessa forma enfraquece, acaba destruindo o corpo etérico, e aí provoca a doença no nível do corpo físico. E para cima, ele acaba arrastando essa individualidade para uma vida só de realizações de desejos, e não consegue fazer uma boa, um, assim, não consegue cumprir a sua missão, vamos dizer assim. Já se é o corpo etérico que está predominando os seus processos vitais sobre o corpo astral, é aquela história da organização que eu estava falando, tá? Quer dizer, um não está controlando o outro, ele vai provocar, em termos de emoções e sentimentos, sonolência e falta de consciência. E, em termos de corpo físico, ele vai causar preguiça e falta de energia, que vai ser uma pessoa desgastada, aquela pessoa apática, que não tem forças para nada, que não tem vontade de nada. E aí o eu nem consegue se fazer atuar, ele fica meio que embotado. E se o corpo físico predominar sobre o corpo etérico, isso significa o quê? A morte, porque nenhuma das outras estruturas vai estar presentes atuando na sua organização. Aqui, para vocês verem os temperamentos, temperamento melancólico, o elemento é a terra, o fluido predominante, segundo Hipócrates, é a bile negra, a característica dele, dessa pessoa portadora desse temperamento, é que é secura e frialdade. A organização predominante, segundo Steiner, é a física, é o pulmão, e a expressão no físico, também, segundo Steiner, é o próprio corpo físico. O fleumático,
seguindo essa ordem também. Água, linfa, umidade e frialdade é o corpo, é o vital, é o fígado, e é o sistema glandular como expressão no físico. No sanguíneo, ar, sangue, tem como características elementares umidade e calor, anímica, na organização predominante, que é o rim, e expressão no físico é através do sistema nervoso. E o colérico tem como elemento o fogo, a bilha amarela, seca e quente, organização do eu, que a gente diz que o eu vive, habita o coração. E o sistema circulatório. Lembra que eu falei dos 4 órgãos? Os 4 órgãos são esses 4 sistemas aqui da organização predominante. No físico, é o pulmão, é o fígado, é o rim e é o coração. É lógico que não é só o pulmão, não é só o fígado, é o pulmão. Aqui no fígado é toda a parte, fígado, vesícula, etc., tá? E o coração, que é a sede, mas o veículo do eu é o sangue. E aqui em cima dessas 4 organizações, além da gente ver as doenças, a gente também vê os processos emocionais, porque, segundo a antroposofia, todo processo emocional tem uma base física e vice-versa. E aí é interessante notar também que existe uma lei pedagógica dentro da antroposofia, que serve para qualquer tipo de relação terapêutica ou até educacional, que é o seguinte: quando nós nos dispomos a tratar, a acolher alguém, nós disponibilizamos os nossos corpos superiores em relação à necessidade de quem está na nossa frente. Por isso é que a gente deve fazer esse caminho de autodesenvolvimento, porque a gente deve estar pronto para fazer uma doação para o outro. Por exemplo, se chega alguém muito abalado na sua parte anímica, com muita ansiedade, sabe, enfim, essa organização astral desorganizada, a gente vai conseguir ajudá-lo através da disponibilidade do nosso eu. É como se a gente colocasse um pouco da nossa organização, do eu, para ajudar aquela pessoa. E por isso a gente não deve atender quando não está bem, né? E é interessante a gente ver isso, como uma outra coisa também que a gente tem que tomar muito cuidado, é até a linha entre até onde a gente pode ir para não interferir no karma do outro. A gente deve fazer esse caminho de autodesenvolvimento para aceitar os nossos próprios limites, de que a gente não vai conseguir consertar tudo, não vai conseguir resolver tudo, e a gente não pode interferir naquilo que é próprio do caminho de quem está na nossa frente. E isso é uma linha bem tênue, né, para perceber. A gente tem que aprender a ler nas entrelinhas, de uma certa forma, e a perceber. E para isso a gente precisa estar com nossa organização de corpos o melhor possível estruturada. E a estrutura ternária ou a trimembração? Ela abarca o pensar, que é no sistema, ou sistema neurosensorial, que é o sistema nervoso e órgãos dos sentidos, que dão a base para formar o nosso pensamento. Tem o sentir, ou o sistema rítmico, que é onde se baseia a circulação e a respiração, que são as bases para o sentimento. Por que bases para o sentimento? Se vocês percebem uma pessoa ansiosa, vocês vão ver que todo estado emocional de alguém ele é equilibrado através de exercícios respiratórios, por exemplo. Existe um equilíbrio entre a circulação e a respiração, aí o batimento cardíaco, o ritmo respiratório, que conseguem acalmar a pessoa ou não, né? E, de qualquer forma, o sistema rítmico é tido como aquele que pode equilibrar e fazer a ponte entre o pensar e o querer. E o querer aí é o sistema metabólico locomotor que
está vinculado ao metabolismo e ao aparelho propriamente dito locomotor, que é a base para a vontade e a ação. Por quê? Porque é através dele que a gente faz. A gente acontece através, a nossa vontade, a nossa ação, ela está baseada nesses dois sistemas. E, se a gente for ver, fazer uma outra leitura também, no metabólico locomotor, no nosso metabolismo, mora o nosso inconsciente, porque a gente não tem consciência do que está acontecendo lá, a não ser quando tem alguma coisa errada. A, a nossa semiconsciência, ou estado de sonho, está no ritmo, e no pensar está a vigília. E a cada vez que a gente acorda, a gente morre um pouco, porque o pensar, a vigília, desgasta os outros corpos, acaba com a nossa vitalidade naquela cascatinha, tá? E ainda conceitos antroposóficos dentro dessa dinâmica vital. A gente leva em consideração 7 níveis biológicos, que são a vida dos sentidos, dos nervos, da respiração, da circulação, do metabolismo, do aparelho locomotor e da reprodução. São olhares específicos para esses sistemas que nós temos de nós. Quer falar alguma coisa, Luísa? Apareceu um risco aqui com o nome de Luísa. 7 processos vitais, que são a respiração, o aquecimento, a nutrição, a secreção, manutenção, crescimento e geração. Isso tudo são os processos que podem estar em desequilíbrio dentro dentro de um organismo adoentado, em processo de adoecimento. E, em vez de 5 sentidos, nós pensamos em 12, que seriam o tato, o sentido vital. O que é o sentido vital? É como você se percebe. O sentido do movimento é como você se percebe em movimento. O sentido do equilíbrio, olfato, paladar, visão. Sentido térmico, que é a sensação do calor, né? Audição, o sentido da palavra, como é o que se percebe através da palavra. O sentido do pensamento, que é o que você sente através do pensamento, e o sentido do eu do outro, como que você percebe o eu do outro. Bem, e o que isso, e como é que é a definição da, de saúde? Né? A saúde seria, então, a harmonia entre todos esses princípios e na integração de todos esses processos fisiológicos e como eles se organizam em tempo, espaço ou intensidade, e como se caracteriza em predomínio de tendência neurosensorial, metabólico, locomotor. Esses desequilíbrios, eles podem se dar. E aí a lemniscata a gente muitas vezes usa até para fazer assim, uma pequena descrição para nós mesmos de como está aquela pessoa no momento que a gente vê. Porque quando tem um predomínio neurosensorial, aquela pessoa muito desperta, muito mental, que é muito racional, ela tem uma tendência a fazer a parte de cima da lemniscata nas, nos nossos resuminhos bem maior do que a parte de baixo. E o inverso também pode ser. E, normalmente, o neurosensorial tem uma. Aí a gente vai entrar em outro assunto, que tem os processos de histeria e de neurastenia. Tem a ver com isso também. E a gente sempre procura equilibrá-lo através do sistema rítmico. Então, sempre o processo respiratório, que seja através da meditação, que é muito utilizada também, seja através de práticas que a respiração tem um bom desempenho, tem um bom papel, podem ajudar no equilíbrio desses dois polos. E qual é o sistema diagnóstico? Como é que a gente faz um diagnóstico? Como que a gente pode chegar a um diagnóstico através da antroposofia? Bem, anamnese, exame físico e exames complementares, isso faz parte da medicina convencional e é utilizada por qualquer um, em qualquer área de atuação na área da saúde, seja a, a, o psicólogo,
fisioterapeuta, o médico, o enfermeiro, enfim, qualquer pessoa, qualquer terapeuta que tem que passar, não pelos exames complementares, talvez, mas anamnese, exame físico, com certeza. E aí a gente analisa a estrutura quaternária da pessoa, ou seja, como andam os corpos daquela pessoa, o equilíbrio entre eles, a estrutura terciária, como é que estão esses polos neurosensorial, rítmico e metabólico locomotor, o temperamento, porque o temperamento nos mostra como é que a pessoa vai reagir à doença e as suas tendências, quais seriam para o adoecimento. Lembrando que todos nós temos os 4 temperamentos em nós, só que e nós devemos mantê-los da melhor forma possível equilibrados. Mas existem fases em que um predomina mais do que o outro, e isso é favorável, porque se você tem que decidir alguma coisa, você tem que muitas vezes ser colérico, né? Por exemplo. Mas se eles estão muito desequilibrados, isso vai levar a processo de adoecimento, como uma pessoa muito colérica, muito irada, muito raivosa, acaba não ficando bem com a sua saúde, e isso nos mostra também como vai reagir a nossa fala, tá? É interessante a gente ver que temperamento vem de tempero. E tempero é aquilo que a gente usa para temperar a comida, por exemplo. Então, a gente tem que temperar também a nós mesmos nas nossas formas de atuar no mundo, em relação aos outros, em relação a nós mesmos. Caracterização entre histeria ou neurastenia também tem muito a ver com isso que eu falei ali em cima, quando predomina mais um polo do que o outro, levando a uma manifestação ou a outra de forma desequilibrada. A gente também pode ver aqui, pode falar em inflamação ou degeneração, doença quente ou doença fria, porque as doenças quentes são as inflamatórias e as doenças frias são as degenerativas. Em tese, uma se dá mais na infância, outra se dá mais na senilidade, mas, na verdade, a gente atualmente vê tudo misturado, né? E a análise da biografia, os acontecimentos mais importantes nos estudos dos setênios e os arquétipos. Para quê? Para que a gente consiga situar onde foi que surgiu a doença e o que provocou, em que fase da vida ela pode ter sido despertada naquele organismo. E a caracterização desses arquétipos a gente usa através dos 7 arquétipos, que é uma tipologia predominante da pessoa e do processo patológico eventualmente em curso. Esses 7 arquétipos estão ligados aos 7 planetas: Vênus, Marte, Vênus, Marte, Mercúrio, Saturno, Plutão, faltou um, Vênus, Marte, Júpiter, tá? E eles andam em polaridade, e o Sol fica no meio, tá? Quais seriam os recursos terapêuticos específicos da antroposofia? Os medicamentos antroposóficos dinamizados, e medicamento antroposófico aqui é diferente dos homeopáticos, que são modos específicos de fazer um remédio. Por exemplo, briófilo D2 argento curto. O briófilo ele é cultivado em água e é regado com água de prata. Daí o argento inculto. Ele passa por um processo de três, três plantações, né? Com essa rega de água de prata para que a planta absorva esse princípio do metal. E aí se faz o briófilo D2 argento culto. Existem remédios antroposóficos que são feitos através de processos de cinza ou através de procedimentos para captar o etérico da substância, mas aí tá tudo dentro da farmacotécnica. A farmácia antroposófica também tem bastante coisa. E fitoterápicos, com uso interno, externo e injetável, ao contrário da homeopatia. A homeopatia agora já está trazendo bastante injetável também. A gente também pode utilizar medicamento homeopático. Aliás, eu utilizo muito medicamento homeopático, porque a gente tem pouco acesso a alguns medicamentos antroposóficos,
não temos a todos, e é só que aí a gente acaba tendo um pensamento um pouquinho diferente em relação à forma de usar a homeopatia, que a gente agrega tudo isso, né? E atualmente, através de alguns laboratórios alemães, a gente também já está tendo medicamento homeopático injetável. Não existe só o Visco alvo injetável, existem muitos outros medicamentos injetáveis, tá? As aplicações externas, como fricções, compressas, hidroterapia, banhos medicinais, enfaixamentos, massagem rítmica. Massagem rítmica é um tipo específico de massagem em que o profissional vai fazendo movimento de lemniscata pelos locais necessários. Euritmia terapêutica. Euritmia é também específico da antroposofia, é uma é, um, é uma fala em movimento, um movimento da fala, vamos dizer assim, é uma movimentação corporal com uma finalidade X, Y, Z, porque além da terapêutica, existe também a euritmia pedagógica, tá? A nutrição antroposófica, que é a nutrição vista com o olhar da antroposofia em relação aos nutrientes e ao que ele pode agregar ao organismo humano. O aconselhamento biográfico, que é essa visão dos setênios, a psicoterapia, com a visão antroposófica, a arte-terapia, a cantoterapia, a quirofonética, que também é uma técnica desenvolvida pela antroposofia, que é uma manipulação através dos sons fonéticos, dos fonemas. A odontologia integral antroposófica, reorganização neurofuncional, cuja, cuja, cuja grande mestra aqui do Brasil, que é a Beatriz Padovan, recentemente faleceu, tem um pouco mais de um mês, talvez. Também ela recuperou uma técnica que já foi usada no passado e integrou com uma fundamentação antroposófica, apesar de é muito utilizado por fono, apesar de muita gente achar que não seria exatamente antroposófico, e tem uma mistura e tal, enfim, são aqueles problemas do ser humano. A pedagogia terapêutica, que é a forma de você utilizar a pedagogia antroposófica com olhar nas pessoas que têm algum tipo de necessidade nessa área, ou de necessidade ou dificuldade. E sempre o estímulo à meditação e ao exercício retrospectivo. O que é esse exercício retrospectivo? Todo dia, ao deitar, a gente faz a retrospecção do nosso dia, desde o momento em que deitamos até o momento em que acordamos. E como sumário de tudo isso, o que a gente leva em consideração, só para fixar mais? Quais são, o que a gente vê? Que tipo de organização está em pauta? Física, vital, anímica ou do eu? Ou então você poderia ler aqui corpo físico, corpo etérico, corpo anímico ou astral, né? Ou o eu, o eu superior, o espírito, aí tem variações. O elemento terra está ligado ao físico, água ao vital, ar ao anímico e fogo ao eu. Os reinos equivalentes: mineral, a terra, ao físico, vegetal, água vital, o animal, ar e anímico, e o humano, fogo e do eu. E em que dimensão isso atua? O corpo físico no espaço, o vital no tempo, o anímico na consciência externa, no eu na autoconsciência. Em que órgãos atua? A terra, a física, no pulmão, o vital no fígado, a anímica, tanto que o fígado é o órgão que mais regenera, né? O anímico no rim. Quando a gente tem medo, a gente descarrega adrenalina, né? O suprarrenal fica lá funcionante. E no eu, o coração. Como eu já disse, a gente considera a sede do eu e o sangue é o veículo pelo qual ele percorre o nosso corpo.
temperamento ligado ao físico, ao melancólico, depois ao fleumático, sanguíneo, colérico. O nível de consciência física é o sono profundo, sono sem sonhos, o sonho e a vigília. E o ritmo de dias é quando cada um deles é renovado. A gente renova o nosso eu a cada um dia, a parte anímica a cada 7, vital a cada 28 dias. E o ritmo, aqui 280. Se fosse 260, eu ia achar que estava muito cravado. Vocês entenderam? Bem, é, essa meditação do calor é uma meditação que foi dada por Esther Steiner a uma médica também, a Helene von Grunelius, em 1923, para que ela repassasse para todos os médicos jovens que quisessem participar do movimento médico. Eu digo médicos jovens porque nessa época ela estava fazendo a formação de um grupo de jovens médicos, tá? Mas, na verdade, a todos que quisessem participar. Por quê? Essa medicação era dada aos jovens médicos. A Micaela Blecker era a atual presidente da Associação da Sociedade Antroposófica Internacional da Associação e da parte médica. Ela agora fica só na seção médica. Ela é médica também. Essa meditação era para fortalecer a vontade para o bem e para o despertar do pensamento vivo, não linear. Não pode ser considerada apenas como um guia para a formação sistemática da própria capacidade intuitiva. Ela também pode trazer as relações profissionais, a relação médico-paciente e a qualidade do calor do amor espiritual incondicional. Quando praticada, ela torna valiosa cada hora que ainda se deve viver na Terra. Ela contribui beneficamente para afastar o medo, cria segurança e confiança e permite ao ser humano se sentir novamente saudável e íntegro, também especialmente na hora da morte. E por que na hora da morte? Porque existe, dentro da prática antroposófica, também o preparo para a morte. Porque é dito que se a gente não pode ajudar nessa, a gente pode preparar para melhorar para a próxima, né? Então, existe a presença na hora da morte. Quando morre alguém, por exemplo, numa clínica ou num hospital antroposófico, existem alguns na Europa. Aqui já teve uma iniciativa da qual eu até participei, mas que problemas políticos acabou que não foi adiante, mas enfim, isso é outra história. Ele, quando morre alguém, tem sempre quando a gente sabe desse fato, tem sempre uma oração a respeito para vou usar a expressão encaminhar aquele ser para o outro lado, né, para cumprir todos os seus estágios nas esferas superiores. E a meditação seria essa aqui, do lado, e como preparação às perguntas em cima que nós nos fazemos. Bem, e aí, porque eu acho interessante o Steiner sempre dizer que a arte ela cura mais do que a medicação. E nós vamos nos curar através da arte, né? E que a pedagogia também é o nosso maior remédio, e não necessariamente o nosso remédio, a medicação é o nosso melhor remédio. E aí, lembrando de Jung, a prática médica e sempre foi uma arte. E o mesmo é verdade para a análise prática. A verdadeira arte é criação, e criação está além de todas as teorias. É por isso que eu digo a todo iniciante: aprenda suas teorias tanto quanto puder, mas coloque-as de lado quando você tocar o milagre da alma vivente. Não teorias, mas sua própria individualidade criativa deve decidir. O paciente está ali para ser tratado e não para verificar uma teoria. E aí eu relembro a vocês aquela norma pedagógica que ele passa do Steiner, né? Que nós, ao tratar, estando diante de alguém que nos solicita, a gente deve oferecer a nossa organização por completo.
e disponibilizar aquilo que o outro necessita. Não necessariamente é um remédio, é muito mais que isso, na verdade. E, para finalizar com uma frase de Nietzsche, outra forma de pensar, a arte existe para que a realidade não nos destrua. E isso a gente vê dentro de todas as posturas antroposóficas também, que, inclusive nos cursos de antroposofia, além de estarmos todos juntos, as aulas são teóricas, intermediadas por atividades artísticas, ou desenho de formas geométricas, ou modelagem, ou movimentos terapêuticos como euritmia, ou pintura, enfim, sempre quebra a parte racional com a parte artística, para que a, a mente não nos tire a vitalidade e a arte nos restitua a vida. É isso, gente. Estou à disposição do que vocês quiserem perguntar. Se cabe aqui, meu aplauso à sua apresentação. Fiquei Foi encantada bom? aí com a antroposofia. Muito obrigada por trazer esse conteúdo para a gente. Consegui elucidar alguma coisa? Se vocês quiserem, não deu para aprofundar muito, vocês viram que é muito amplo, né? Mas é interessante que dá para fazer vários links. Eu vou deixar aberto um Hum. pouquinho para as pessoas se manifestarem, depois eu puxo a prosa aqui. Uhum, estou querendo mesmo. Maria Cláudia. Oi, Cláudia. fala, Eu Cláudia. acho, assim, eu realmente sa- continuo sabendo bem pouco sobre antroposofia. Escutei em vários momentos da minha vida, assim, que eu morava em Santo Amaro, ali em São Paulo, E e aí, pertinho da Sociedade Antroposófica. Lá. pois é, eu Daí. tropeçava e caía na farmácia da Veleda, Isso. e, e mais para frente tinha o Escola Waldorf, Uhum. né? E aí a gente vai escutando aos pouquinhos, mas não consegue fazer a ligação de tantas facetas assim que a antroposofia, na verdade, ela abrange, né? Então, eu consumi muito medicação da farmácia antroposófica, Que é muito boa. que é muito boa. Nossa, tem coisas maravilhosas. Assim, tudo que eu experimentei foi muito bom para mim, assim. E nem estava sabendo, assim, sabe? Muito bem. Então, você vê como é que as coisas vão, as sincronicidades que vão, as coisas vão acontecendo na vida da gente, vão aparecendo e a gente vai fazendo uso e às vezes nem se dá conta, né? Que está dentro, que tá se utilizando de uma parte de todo um lado, de uma filosofia, alguma coisa assim. E eu fiquei muito curiosa, assim, de saber mais sobre esses, como é que chama? Sobre esses sistemas de quadrimembração e trimembração, assim. Se vocês Fiquei, quiserem, se vocês quiserem, depois a gente pode aprofundar isso, não tem problema não. nossa, eu tô dentro, porque a Persília aqui também, ó, Eu porque vi. tudo faz muito sentido, assim, tem muita integração, assim, olha só que presente, Marli, que presente, Cláudia. Né, que isso. Eu estava preocupada porque, eu, na verdade, não tive muito, eu aproveitei já alguma coisa que eu já tinha, né? E, e eu fiquei Sim, mas preocupada de que eu não saberia se alcançaria o que vocês estavam esperando. olha, eu acho que você, mais uma vez, dentro do grupo das PICs aqui, assim, abre-se portas com universos gigantescos, assim, a serem explorados, né? E, Provocação. exatamente.
Mas nossa, muito lindo, assim, muito gostoso, assim, de ir percebendo como tudo acontece de uma forma orgânica, né? Tá tudo organizado de uma forma Uhum. orgânica, assim, foi o que me chamou mais a atenção, assim. É verdade. Gratidão, eu tô a Que aprender isso. mais. Obrigada. Eu estou aqui na fila para ser atendida pela doutora Maria Cláudia. O ano que vem eu vou entrar na fila do doutor agendamento. Hoje de manhã eu pensei nisso, falei, nossa, eu vou entrar na fila. Eu vou fazer Hum, alguns comentários que eu acho que vai puxar vários outros. Em primeiro lugar, eu achei interessante, a gente já tinha comentado sobre o fato lá no curso de radiestesia, dentro da radiestesia, quando a gente mede os valores lá energéticos dos ambientes, tudo que tem quina, angulação, a energia baixa. E eu me lembro que você fez esse comentário, que na antroposofia tem as curvas, né? Então, eu isso. cheguei até a comentar naquele dia que a próxima residência que eu for morar, eu vou arredondar os cantos, todos os cantos, com gesso, porque aqui em casa nós temos uma parede que precisou formar um ângulo obtuso e aquilo é a salvação da minha casa toda, né? A energia daquele canto da sala aumenta a energia da residência toda. E outra coisa que me chamou a atenção foi daquelas construções antigas, não essa totalmente arredondada, as outras, elas são poliedros, né? E o poliedro tem isso, justamente não é redondo, mas ele forma ângulos obtusos que não são o ângulo reto, que dá essa quebra, não dá continuidade, não dá a circulação da energia necessária para tornar o ambiente saudável, né? Então, achei perfeito. Geometria sagrada, né? Sim, sim. E a própria natureza, né? A gente não tem Uhum. quina, não. A outra Não. coisa que me chamou a atenção foi aquilo que dentro da constelação, eu não sei se são todos os consteladores, mas a gente trabalha com o triângulo de polaridades, né? Então, a gente tem o conhecimento, que para o Steiner é o pensar, a conexão, que é o sentir, e o querer, que é a prática, o agir, a ação, né? Uhum. E aí, quando a gente dá os cursos, quando a gente ministrava o curso com a Eneide, tinha bem isso. Eu, o polo do conhecimento, do pensar, a Persília, sem dúvida nenhuma, o sentir e a conexão, e a Eneide, o forte dela é a prática, né? Embora a gente tenha uma mistura, eu não é o conhecimento só, eu quero conhecimento, mas eu vou para a ação, né? Eu não fico só no conhecimento, eu trabalho com os dois, mas eu trabalho pouco com a conexão. Quando a gente compara, a Persília é pura conexão, eu já entro de sola lá no conhecimento, né? Então a gente vê que tem uma similaridade entre as várias vertentes que aí estão, não só do conhecimento, mas da prática terapêutica, né? E você E vocês, acessa, pois e não. vocês são equilibrados pela persília, que faz a conexão, que seria o sistema rítmico, é o que dá respiração para vocês duas. Sim, sim. Agora a gente perdeu o polo, né? Porque a Eneide parou de atuar com a gente. E eu falo assim para a Persília: ó, Persília, fica aí prestando atenção, porque se eu for só no conhecimento, eu deixo o negócio assim muito duro, muito árduo, né? É um trabalho, né? É o sistema neurosensorial, que é o quê? Parece uma árvore de inverno, aquela coisa só de galhos assim, espetados e tudo mais. Sim, sim. Então, achei muito interessante. A outra coisa que eu achei interessante, puxando agora a antroposofia com o Ayurveda. No Ayurveda, a gente tem os três polos também, né? O Vata, o Pitta e o E Kapha. tem- Aqui, Uhum. o Steiner criou mais um, né? Então, o melancólico, o fleumático, o sanguíneo e o colérico. Eu me encaixei perfeitamente dentro do sanguíneo e do colérico, né? Então, assim, o sanguíneo é o sangue, é o rim que faz todo esse giro, é úmido e quente, o sistema nervoso é o que me pega e a vontade, que volta lá nos sete raios do trigueirinho, né? A vontade e o poder. Então, eu falei assim, nossa, gente, é uma mistura de tudo e mais um pouco, né? De toda essa gama de conhecimentos que a gente tem, antigo, médio e atual,
e que precisa ser contemplado, eu acho que por toda a área médica, porque senão você não consegue trabalhar dentro desse equilíbrio entre o físico, o etérico, o emocional e o mental, né? Então, Hum. eu achei assim muito interessante. Dentro dessa organização que você colocou, né? A organização do eu joguei muito bem dentro da teosofia como sendo o corpo mental, né? Porque ele trabalha então do mental para baixo, né? E deixa o Uhum. búdico, o nirvânico, isso Isso é para a próxima, isso é para o próximo passo da humanidade. Ele estudou só o aqui e agora, vamos dizer assim. E aí É. depois no particular eu vou te contar, eu entendi por que que eu não consegui estudar Steiner. Achei muito interessante. Um, muito obrigada, viu? Depois no particular Nada. a gente Não comenta. sei o que foi, mas nada. Mas foi Mas muito bom. essa coisa dos temperamentos, na verdade, vem lá desde Hipócrates, só que ele deu uma roupagem nova. Mas vocês me fizeram uma pergunta que todo mundo sempre faz. Ver o pulmão não como o elemento ar, e sim elemento terra. Todo mundo pergunta assim, não é, mas se quando pergunta assim, qual é a relação, qual órgão está relacionado com o elemento? Todo mundo põe o pulmão, de um modo geral, ao ar, né? E não, é a terra. É porque é através na visão antroposófica, eu estou falando, tá? Pode ser que tenha outras visões, mas na visão antroposófica é porque é através do ar, é através do pulmão que a gente encarna. É a nossa primeira respiração que nos traz para a Terra. Então, é por isso que está ligado. E a última, né? Fui. Aham. E a última, a gente escarna e encarna através, entra na Terra e sai da Terra através do pulmão. Interessante. É o sopro divino, né? Aquela relação, é o sopro divino, né? É É verdade. aquilo que anima o corpo. E quer ver uma outra relação interessante também, que muitas vezes é questionado? O rim com a parte aérea. Vocês já repararam, qualquer tratamento de asma, de problema respiratório, se dá o quê? Corticoide. Corticoide está ligado aqui, a suprarrenal, né? A função, a produção por ele. Quando a gente fala rim, é o conjunto, tá? Assim como quando fala o fígado, é o conjunto, tá? É interessante ver essas relações assim. Outra coisa, os beta-bloqueadores para asma, aquilo que faz a aerolinha, essas coisas, né, que abrem essa ação é secundária, que a primeira ação desses remédios é sobre o coração. Está tudo ali também, dentro do sistema rítmico. Interessante, Nossa, né? Mas isso, é, é- mas isso é nessa visão. Por isso a pessoa pode continuar fazendo alopatia se for a verdade dela, sabe? Prescrever, só que ela começa a prescrever com outro olhar. Ela começa a ver os elementos constitutivos, a ver a fórmula química, para ver como é que aquilo vai atuar no organismo. Através do carbono, aí já é outra aula, do carbono, do hidrogênio, do oxigênio e do nitrogênio, que são ah, os o código constituintes de Deus. básicos. O código de Isso, Deus. exatamente. E aí Nossa, você põe os remédios com isso. A ação porque um vai puxar a alma para o metabolismo, o outro vai liberar e tal, um vai anestesiar, o outro não. E um tem a ver com o corpo astral, outro com o corpo físico, outro com o corpo etérico e outro com o eu. É muito bacana, né? nossa, a Eu acho Maria Cláudia apaixonante. tem que dar um curso para gente, hein, Maria Cláudia? Puxa, o pior é que eu já Não é dei. só uma palestra, não, é um curso, Tô né? sozinha falando. Adorei essa ideia. Ah lá, ó, tá vendo? Já mandou você não ligar o microfone. Depois eu não liguei. Agora eu pensei que eu notei que eu tava falando sozinha há um tempinho. Não tem problema, não. Está treinando a telepatia, tudo Pois bem. é, mas adorei. Foi ótimo. Você arrasou. Foi ótimo. Nada, eu Não, fiquei e aí do sincronário, né, que você cutucou a gente várias vezes, né? Foi, gostaram, né? Vocês viram que é indireta direta, né? É, demais. A arte, né? Então, é muito interessante tudo isso, porque todas essas pessoas beberam da mesma fonte, né?
O José É, Arguelles, a Tudo Alice veio do Bailey, Oriente. Anne Besant, Blavatsky, Steiner, seja lá se brigaram ou não brigaram, eles beberam da mesma fonte, né? E aí, por questões, eu acho que egóicas mesmo, a gente continua tendo essas facções, né? Tudo dividido. E podia bem juntar todo esse conhecimento, ver o que é comum, o que funciona, o que é bom para essa época em que a gente está, e aí bola para frente. Hoje eu ouvi uma live, eu vou fazer um comentário bem superficial aqui para a gente não entrar em polêmica, mas eu acho que é o momento da gente botar pé no chão e acordar um pouco. Eu ouvi uma live de um terapeuta, que inclusive é vizinho seu aí, que eu já comentei, Maria Cláudia, o Léo Chinibelli, que ele é de Sim, você falou. Teresópolis, né? E aí acho que pediram tanto, e ele acabou fazendo um comentário sobre aquele filme, O Mundo Depois de Nós, né? É que estão Eu falando assisti a muito semana passada. sobre. Assistiu? eu assisti também. Não, ainda Eu não É, assisti, assisti. não. então, Eu já assim, assisti. cai muito bem, porque, por exemplo, a Flávia Mota, em uma das lives que eu assisti, a Flávia Mota, assim, outras pessoas vão ouvir essa live depois, né? Ela é bem dentro da lei do tempo, e ela mencionou aquele filme La Belle Verte, que na verdade devia ser traduzido como A Bela Verdade, né? Mas foi traduzido como turista espacial. É uma ET que vem aqui para o planeta para ajudar, mas no fim ela entra no bolo, né? Entra na parafernália. Assim, são filmes que vêm dar uma cutucada. E o Léo, quando fez o comentário sobre esse filme, ele fez o comentário passo a passo. É bom ainda, nem ouvir a live dele, é bom assistir o filme, porque ele realmente faz um relato passo a passo do que aconteceu durante a história lá relatada, né? Com a Julia Roberts e o Roberts. outro, eu não me lembro o nome. Mas, enfim, ele faz um comentário é, dizendo o seguinte, que os jovens hoje, eles estão tão anestesiados porque Demais, recebem né? os tablets, o celular, o notebook numa idade tão tenra que eles vão recebendo todas as informações que tiram a pessoa da sua essência, né? É tanto estímulo, para a gente não entrar em outras coisas, né? Mas assim, é tanto estímulo que a pessoa não consegue ficar na sua essência, ela não consegue Conectar. viver a sua essência, diferente da nossa criancice, da nossa adolescência. Porque quando criança a gente pegava a colher, fazia buraquinho no chão, então a gente entrava em contato com a terra, fazia bonequinho de argila, fazia saladinha. Então, assim, nós tínhamos o nosso despertar sensorial baseado naquilo que a natureza nos entregava. Fazer cavalinho de chuchu que caía, chuchuzinho, manguinha que caía. Então, era um contato direto com aquilo que é da natureza. E hoje é tudo com aquilo que é da inteligência artificial. Então, ele diz assim que parece proposital a imbecilização das últimas gerações. Então, assim, compete a nós, como adultos, e eu ouvi uma outra coisa interessante a semana passada de uma pesquisadora. Eu fui entregar uns materiais na universidade e ouvi uma fala interessante que todos nós já sabemos, mas ela foi tão explícita no comentário dela que eu falei, nossa, perfeito. A nossa geração, ela participou de todo o processo de transição. Nós convivemos com a informação antiga, a informação dos nossos avós, que estavam com a mente fresquinha do que receberam dos seus pais. Então, nós tivemos acesso àquilo que foi vivenciado por nossos bisavós, por nossos avós, por nossos pais, e participamos de um monte de transições. Então, por exemplo, depois do quarto ano do grupo escolar, tinha um período que era como é que era? Admissão para o ginasial. Depois foi Uhum, suprimido. Eu uhum. fiz. Pois é, eu fiz também. Não Aí entrega, não entrega. cheguei na vez de fazer era assim, Tinha que fazer porque eu não tinha idade para subir. Era assim. eu mesmo jeito. Eu Eu tinha que entrei fazer porque não tinha, você não entrava no ginásio se você não tinha determinada idade, lembra?
entrei com 9 anos no ginasial escondido, porque escapou por ali, né? Porque tinha que ter 10 anos para entrar no ginasial. Aí depois a gente teve essa transição que era clássico, científico e normal, normal. É, eu entrei na época que tinha o primeiro e o segundo colegial, para depois ter os dois, 1 ano ou 2 anos, 2 anos se fosse o normal, que foi o que eu fiz, porque meus pais não sabiam se iam ter dinheiro para dar continuidade para o meu estudo, ou então você fazia já direcionado para as exatas e química, física, biologia, né? Então, nós participamos de várias transições e a gente sentiu o que é o velho, o que é o meio do caminho e estamos no novo. E a moçada não viu nada disso, entrou no novo. No novo. Então, a nossa geração, ela está muito mais recheada de conteúdo e de experiências do que a geração nova. A geração nova está esvaziada. E quem é que vai segurar as pontas? Nós. Nós ainda, apesar de já estarmos cansados, muitos de nós já se aposentando, nós ainda precisamos ficar segurando a tocha, porque não tem quem pegue ainda. Infelizmente, não tem quem pegue. Não tem chão para essas pessoas. O conhecimento não está solidificado, infelizmente, né? Então, eu concordo com Não é o só Léo. isso, não, né? Marlene, isso é isso não. A gente está vivendo um momento, eu digo pela que me aconteceu hoje, estou fazendo as provas que nem a Cláudia, né? A gente está terminando, né, o ano e os meninos estão fazendo as provas práticas da cardiologia. E uma aluna faltou a uma aula e tinha que vir fazer reposição. E ela mandou um recado que queria conversar comigo. E antes dela entrar para fazer a avaliação do paciente, ela só foi depois, ou achou que não ia, não sei. Ela começou a contar uma história, começou a chorar, mas antes dela chegar, a colega me disse: Olha, professora, outra professora que também se preocupa, que tem essa atenção especial, pegou uma turma de 60. E nessa conversa com eles, assim, mais profunda, virou uma catarse, parece, não sei, não entendi, ela não explicou muito bem, mas enfim, ela disse: dos 60, 50 estão tomando medicação. Eu vim para casa assim, não estou acreditando. E há 15 dias atrás, uma aluna minha tentou suicídio, está na UTI. A gente está vivendo com isso. A grau de frustração baixíssimo. Esse é que é o grande problema que eu acho que a tecnologia está fazendo. Ela é muito imediatista, ela dá respostas muito rápidas. Então, se você não consegue aquilo que você quer, você se frustra. A gente já era acostumado a ser frustrado. Era o oposto, não era? A gente tem que criar uma, não era, Vecília, ir atrás, porque era diferente. Eles não toleram absolutamente nada que frustre. Então, assim, se não tem o que eu tenho, o que que eu estou fazendo aqui, né? Eu fiquei assim, olha, se você me perguntasse, Fátima, essa menina tinha perfil? Não tinha perfil. Não tinha, ela surtou pesado, ficou internada na UTI mesmo. E eu tive com a menina algumas oportunidades, nada que lembrasse nada. Nenhum problema maior, nada. Tudo bem, aí possa ser que seja uma questão psíquica mesmo, né? Uma paciente que teve um momento de distúrbio psiquiátrico, mas e o resto? Os outros 50 são o quê? O que que a gente está vivendo, né? Pois é. Todo mundo toma Rivotril, todo mundo toma quetiapina, todo mundo toma. Tá um negócio, menino, tá um negócio impressionante. E uma frustração não pode nada. Tudo para eles é complicado. É difícil São melindrados, né? A minha também geração, quando lidar. recebia críticas, era um estímulo para fazer melhor. E olha, era amada a crítica. Quando um orientador pegava um texto nosso e lia sem fazer nenhum rabisco, uai, gente, mas como que eu vou crescer? Ele não deu opinião, ele não entrou em discordância comigo, como é que eu vou evoluir aqui? E hoje não, né? A Persília acho que levantou a mão, né, Persília? Ouvindo a Fátima, eu lembrei de uma palestra que eu assisti um tempo atrás, só fazendo um comentário, pegando o gancho que ela falou agora, né, da tentativa de suicídio dessa aluna, do que tanto falta, né, para nós. Eu assisti essa palestra e falava de uma pesquisa da Organização Mundial de Saúde, foi direcionada muito aos jovens
que tentaram suicídio ou suicidaram, muito jovens mesmo, assim, na faixa etária de 15 a 25, por exemplo. E qual por exemplo, o item, né, da pesquisa que era comum, que na idade, na infância, na primeira infância, de 6 a 7 anos, nenhum dessas, porque foram medindo assim, que se tinha problema com familiar ou pai ou mãe que faleceu, foram esgotando todas as possibilidades, porque que aquele índice de suicídio estava subindo tanto. E aí eles acharam um denominador comum de que de 6 a 7 anos, esses jovens, quando na infância, não tiveram um caminho de religiosidade, um contato, né? Ah, com Uma certeza, isso, e porque não com tinha certeza. a base, sabe? Não que é esse ou aquele caminho, independente, né? Tem um Que propósito teve aquilo, né? esse apoio, um propósito, Eles não Então, têm, não. muito vazios, muito sem essa condição emocional da frustração, que a frustração, o desafio é que me move, né? E aí, para eles, é muito difícil isso hoje. Quando a Marli conta dos alunos e que é tão difícil, às vezes, né, na missão de educadora e de professora e tudo, que é assim, o aluno fica lá sentado de boca aberta esperando tudo acontecer e chegar bem mastigadinho. É isso, porque talvez não tinha e não tiveram essas pessoas, sabe, da cobrança, do fazer melhor, eu ser melhor do que eu fui ontem. E aí o outro viés, né, das redes sociais, que aí eu fico eu comparando com o outro, não é com o outro. Eu preciso olhar para mim e melhorar eu aqui. A minha trilha, né, é ser melhor do que eu fui ontem. Sim. Sua performance, Então, né? assim, isso, a partir de mim mesmo. E aí eu também lembrei de que como que a Marli fala, né, de ficar segurando o bastão, a tocha, porque não tem para quem entregar. Eu lembro também de uma vez que a Ingrid veio conversar com a gente aqui e que ela falou do que a gente precisava, assim, né? E aí ficou muito para mim, porque eu, mãe de dois, eu falo muito isso, assim. A Ingrid frisou muito que a gente precisa entregar para as nossas crianças, ou trabalhar muito isso da esperança, sabe? Da esperança do esperançar mesmo, do esperar com atitude e de trazer isso com leveza, com mais alegria, com mais simplicidade. Então, isso que a gente tem aqui no grupo, igual hoje, a nossa, né, essa aula, como dizia lá nos meus professores do direito, essa aula magna de professora doutora Maria Cláudia, que trouxe para nós com essa, sabe, com essa clareza e que traz a congruência das informações. É necessário isso mais, mesmo que seja de gotinha em gotinha. Posso Pode falar? mostrar? Deixa eu mostrar para vocês só uma coisinha a respeito disso que a Sim, gente está falando, tá? Vocês estão vendo? ainda Sim. Vocês não. estão, Agora sim. estão vendo, Adoro né? isso. Eu Pois tinha é. visto. Muito legal. Então, o que está Que acontecendo é que lindo. as crianças de 0 a 7 anos, elas têm que vivenciar que o mundo é bom, elas têm que acreditar nisso. Isso aqui é o estudo biográfico, tá, gente? Dos 7 e esse daqui porque a gente fala que a gente nasce 4 vezes. Tem o nascimento físico propriamente dito, né, na hora do parto, sendo que a gente nasce de 9 meses, mas na verdade nós nascemos de 1 ano mesmo, porque os 3 meses iniciais fora da barriga é de adaptação a uma nova condição é, no mundo, mas
da, da, do acolhimento materno, né? Dos 7 ao 14 é o nascer emocional, quando as crianças têm que ser ensinadas que o mundo é belo para elas levarem isso dentro dela, né? Dos 14 aos 21, o mundo é verdadeiro. O primeiro diz respeito a constituir de uma forma sólida o corpo físico, o segundo ao corpo etérico e o terceiro ao corpo astral. E aí depois a gente vai adiante, é só para ilustrar o que você estava falando, sabe? E aí eu me lembrei dessas coincidências de números também, que a gente anda vendo muito por aí, né? E só para mostrar mais uma coisinha, que acaba que tem a ver um pouquinho sobre isso que a gente está falando. Aqui sobre os dias da semana, se a gente pegar e fosse seguir em termos de meditação, pondo em cada dia a sua qualidade, a gente trabalharia, por exemplo, no domingo, que o órgão principal seria o coração, aqui na visão do gregoriano, tá, gente? A qualidade anímica seria da inspiração, ou seja, o dia em que, se a gente se dedicar a meditar, a gente atinge ou consegue a inspiração, por exemplo, tá? E todo esse ensinamento que parece assim para o povo de hoje uma coisa tão abstrata, tão fora de contexto, é o que pavimenta a nossa constituição, inclusive física, para poder atuar aqui dentro dos requisitos humanos, conscienciais, racionais, mentais, seja lá o que for. Eu acho isso interessante. Bom, desculpe, é só para ilustrar o que vocês estavam falando, que é o que está faltando, Sim, né? mas As crianças estão sendo intelectualizadas cedo, sexualizadas cedo, tiradas do seu núcleo de imaginação cedo, elas estão sendo embotadas na criatividade cedo, enfim. Maria Cláudia, e aí tem o outro detalhe que a doutora Miriam comentou com a gente quando ela veio aqui em Uberlândia. Ela comentou sobre uma pesquisa que foi feita, e ficou demonstrado que as pessoas que consomem house são aquelas que estão completamente desconectadas da fonte. Elas não acreditam na existência de uma fonte superior, chame você do que quiser. Elas estão completamente desconectadas. E ela chegou a mencionar que o house preto, ele era, na época, proibido na Europa e era contrabandeado a partir aqui das Américas, né? Principalmente do Brasil. Então, assim, a história dos mentolados, canforados, eucaliptol, cortarem o efeito do biofal, não só do biofal, mas de toda a homeopatia, e não só, independente de você estar usando ou não algum medicamento dinamizado, rompe o biocampo, então rompe esse campo protetor que nós temos ao nosso redor, que evita a entrada de fungo, bactéria, formas pensamento, eletromagnetismo em excesso, então a gente perde o nosso verniz, a nossa capa protetora, né? Então, assim, tudo o que desconecta o ser humano da sua essência é o que está sendo valorizado, né? Então, assim, e a gente todos os dias precisa estar, assim, de pé firme para não entrar na onda. Eu me vejo no dia a dia com a necessidade de estar ou com o notebook ou com o celular ligado, ouvindo a palestra de alguém. Falo, gente, mas para aí, eu sempre gostava de ficar em silêncio. Eu nunca gostei de ficar ouvindo música. Eu sempre gostei de ficar absolutamente em silêncio, porque eu sempre ficava navegando em outro patamar. E hoje eu preciso de eu ficar ouvindo barulho. Assim, eu ando me questionando severamente o que que é isso, né? Onde isso está me levando? E imagine o jovem, né? Nós que temos toda essa experiência acumulada daquilo que é bom, que não é, aquilo que é saudável, que não é. Então, assim, eu acho que nós adultos precisamos realmente ficarmos aqui de pé firme, segurando a onda até essa onda passar, né? Essa onda virar só um chamuscado aí de água e passou, né?
eu espero que a gente consiga passar por tudo isso, né? Sobreviver, eu diria. É, sobreviver. Tá muito complicado, né? E E essa ânsia, estão apontando para dias piores virão, né? Então a gente tem que a estar. questão é muito em cima do que há uma expectativa também em relação à inteligência artificial. Eu vejo meus pares, todo mundo acha ótimo, acha sensacional. Não que eu não estou dizendo que é ruim, mas eu quero dizer mais tecnologia, É, mais coisa com a tecnologia. A gente não vai parar nunca, a gente vai parar lá quando tiver uma rebordosa aí, pode ser que a coisa Ave Maria. pare, né? Pois é, e aí só para fechar também, já que a Maria Cláudia nos provocou, falando da arte aí, né? A gente que está, nós estamos ali Os no números sincronário, né? Por acaso, 7, só o Juvenal. 4, Oi? dos números também 7, 4, 3. Sim, do Harris, na verdade, né? A arte É, é a paz, né? Tem que aqui explicar para a paz. nesse momento, só o Juvenal que não participa aí do grupo do sincronário, né? Mas eu vou mencionar um filme que eu assisti ontem. Aí eu falei um belo de um palavrão, né? Que porra de filme que eu tô vendo, né? Mas assim, o filme se chama Tempo. E aí eu falei, deixa eu ver Tempo, né? E aí o filme, eu não vou falar sobre ele, porque senão eu vou começar a fazer o resumo, né? Mas me lembrou muito aquela série OA, que não sei se ainda está disponível na Netflix, e me lembrou muito vários experimentos que são descritos no livro da Lynn McTaggart, O Campo. Vários laboratórios, a gente, no íntimo, nós sabemos que isso é verdade, de maneira bem secreta, fazem experimentos com humanos, sem ter aí a participação de comitês de ética, né? E aí vale a pena ver esse filme. Tempo. Assistam, porque ele tem a ver com essa série Netflix. OA, tem a ver com o filme Aniquilação, que eu cheguei a provocar no nosso grupo, né? Se a gente queria ver o filme ou discutir o filme, que é maravilhoso, mas assim, esse tempo é punk. Vale a pena assistir para É a gente Netflix? refletir. Netflix? Na Netflix. Netflix. Isso. Então, assim, estão aí as ficções que não são ficções, são recados, sempre foi assim. A gente que, na nossa inocência, achávamos lindo, maravilhoso, nossa, ficção científica, né? Nunca vai acontecer. Série Star Trek denunciou um monte de coisas. A gente assistia a versão mais antiga, Jornada nas Estrelas, né? Com Spock, o Kirk. E, então, Spock. assim, é muita informação para o nosso potinho, né? E compete a nós gerenciar tudo isso e fazer a costura, né? A nossa colcha de retalhos muito bem arrematada, que está dando muito trabalho, mas que eu ainda acho que está valendo a pena. Muito obrigada, viu, Maria Cláudia, por ter cutucado a gente de maneira tão intensa. E muita coisa que a gente não está falando aqui porque não podemos. Tudo A bem. gente vai ficar esperando o curso. Pois Que é. curso? Que você vai Antroposofia, curso de antroposofia expectativa, minha maravilhoso. filha. Tá todo mundo aqui na expectativa, mais encantada ainda com o Rodolfo Steiner. É culpa sua. Arrependida de ter ouvido o colega lá de São Paulo no dia que eu fui buscar informação em São Paulo e ter me desestimulado. Mas eu era jovem, acho que não era a hora. Ah, isso daí é o momento. Quando chega, chega. É verdade. Mas aqui é complicado, viu? A gente não tem um grupo forte. Aqui na Bahia não tem. Não, Eu mas tenho uma filha, eu tenho uma filha de uma amiga que está fazendo, terminou, atende como antroposófica, mas a gente não tem muitas pessoas aqui. Não vingou. não, onde tem muito é São Paulo e Minas. No Rio, o É, movimento é que nem as marés, aí vai e volta, vai e volta. mas aqui não tem mesmo, tem pouquíssima, a gente tem É, uns três ou na quatro época, mesmo, de contado de mão. Gente, eu vou eu. pedir milhões de desculpas, Cláudia, está super parabéns, Nada, obrigada, Marli, mais uma vez, pela isso. oportunidade, a vocês pela Mas já presença. está na hora também, né, da Marli. Não, eu vou pedir desculpas. A minha hora é aquela, né? Me chamam em Eu, algum lugar e aí eu tenho que atender, porque senão eu que começo a babar. sorte, porque a mim me chama, mas eu não posso dormir. Eu tô combinada lá em cima. Pois
Pois é. Está no meu Bom horário. trabalho, então, Tem Fátima. uma listinha me esperando. Gente, Tudo de bom. ação. Bom Boa noite. Beijo. trabalho. Tchau. Eu só vou Obrigada, tchau. cutucar aqui o Juvenal. E Vou aí, Juvenal, recortar. nosso varão Tuca aqui, não vai ele. falar nada, não, meu bem? Bom, ontem teve um outro grupo que a gente está estudando um livro sobre transdisciplinaridade. E eu falei demais. Eu falei, hoje eu vou falar um pouco menos até, né? Mas a doutora Maria Cláudia está de parabéns. Eu imagino o trabalho imenso que ela teve para fazer aquele resumo bastante claro, didático, objetivo, né? Não é fácil, dá para perceber que tem muito mais coisa ainda para ser dito. Eu gostaria de perguntar só uma coisa. Você disse da atuação no sistema nervoso. Tem alguma diferença dessa atuação no sistema nervoso central ou autônomo? Que em outros locais, por exemplo, na Ordem Rosa Cruz, é muito usado para cura à distância ou cura por contato o sistema nervoso autônomo, muito mais do que o sistema nervoso central. Na verdade, na antroposofia, a gente coloca como sistema neurosensorial, que abarca todo o sistema nervoso e todos os órgãos dos sentidos, tudo aquilo que faz a nossa comunicação entre meio interno e meio externo, de uma forma reativa ou não, tá? Então, não tem muito essa visão do Rosa Cruz, apesar de que se a gente for falar ainda em trimembração, tem o caminho rosacruciano, tá? Inclusive, Steiner tem um livro sobre Rosa Cruz, sobre o rosacrucianismo. Eu posso te enviar, posso botar no grupo, se vocês quiserem. Assim, muito bom. Se eu não tiver posto ainda, mas não faz essa diferença. A gente faz essa diferença para estudo, mas estudo antes de colocar a antroposofia em cima. Mas o sistema neurosensorial é visto como uma coisa só, nesse sentido, né, que eu estou falando. Tá? De qualquer maneira, dá para perceber que é um estudo, não diria holístico, mas do corpo humano como um todo, que É, hoje, cada vez, a medicina está se especializando. Até o que entendido do dedinho da mão direita, da mão esquerda, ele já não entende mais. Aí vai ser o especialista, aquele que cada vez entende mais sobre cada vez menos, até que um dia vai saber tudo sobre nada. Então, uhum, tem que ter essa visão geral, né? é bem integrativo mesmo. Né? Mas é interessante, que tem o caminho de Manu, tem o caminho Rosa Cruz, aí já é a parte esotérica da história. É que tem várias vertentes, por isso é que às vezes fica complicado a gente tentar fazer um resumão, porque tem muito aspecto que a gente pode sair. Eu Tem achava coisas que que. você iria falar mais sobre a Madame Blavatsky, mas já deu para perceber logo no começo que o Steiner se separou do grupo dela, né? Então, o Uhum. caminho já foi para outro lado. Mas, de qualquer maneira, deu para perceber a influência da- do oriental, né? Da religiosidade, de tudo do oriental. Não, e teve muita influência nisso. Até eu lembro um artigo que eu mandei em 3 pedacinhos lá no grupo, falando sobre esse caminhar aí da evolução das eras, né, da visão antroposófica. Da- Eu mandei já tem algum tempinho. Está em algum lugar lá no grupo. Repete, manda novamente que a gente resgata isso, porque muitas Tá? pessoas vão assistir offline, né? E aí Que vão fala ficar sobre pulando. as eras. Que tem a cosmologia antroposófica, o estudo das eras e tal. Tem a história dos bastidores, mas aí são outras coisas. Essas histórias dos bastidores que são boas. Muito bom. A história da história dos bastidores. Ixi, Ou muito os bom. bastidores da história, como que é. Olha, a gente está fechando o ano, então, aqui com chave de ouro, né? Eu acho que a gente não consegue mais se reunir até o final do ano. A gente vai fazer a comemoração só via WhatsApp, né? Assim, que a fonte nos agracie com as suas bênçãos, porque é isso que eu peço todo dia de manhã, né? Que a terra seja iluminada, que a terra tenha muita luz, porque nós estamos realmente no finalzinho de um ciclo e a gente precisa fechar esse finalzinho do ciclo com chave de ouro, né? Eu acho que nos compete
esse esforço final. A gente não pode esmorecer, nem morrer na praia, né? A gente tem que ir tocando o nosso bonde para chegarmos inteiros do outro lado. Muito obrigada mais uma vez, Maria Cláudia. Obrigada a Nada, vocês já. que estiveram conosco e até a próxima. E nós vamos cutucar bastante você, viu, Maria Cláudia? Tá bom. Obrigada, gente, Vamos. pela atenção, tá? E espero que tenha feito a minha parte. Tudo de Nossa, bom e para como fez? Com Bom, distinção e louvor. Muito obrigada, viu, Maria Cláudia? Obrigada a Um beijo você. no seu coração, um beijo no Outro. coração de cada um de vocês. E até mais, né? Até ali na virada da Até. esquina. até Bye, mais. bye. Tchau. Gratidão, nossa, maravilhoso. Obrigado, Obrigada. obrigado. Tchau, tudo Gratidão, bom. beijo, até. Obrigada. Tchau, Lúcia. Tchau, Juvenal. Tchau, ator Persília, Cris e Tchau, Marli. tchau, Maria. Tchau, Marli. Parabéns, Maria Cláudia, maravilhoso. Ah, que bom. Nossa, eu fiquei aqui babando, assim, vendo você falar e me lembrando de coisas que eu fui ouvindo ao longo dessa experiência na área da saúde. E a Marli falou uma hora lá do Trigueirinho, né, dos livros do Clemente, eu acho que usava muito essa medicina Ai, Antroposófica. eu pensei que quis falar rápido, desculpa. E eu acho que ele usava muito, porque se preparava Sim, lá medicamentos e ele usava associado à alimentação, à arte, tudo isso, né? E só assim a nível de curiosidade para vocês, mas eu lembro que quando eu fiz aí o curso de enfermagem, eu tinha intenção depois de fazer o curso de belas artes para trabalhar com pacientes que fizesse também, através da arte, a gente trabalhar o processo curativo deles. Então, quer dizer, já tinha uma intuição naquela época, né? Mas depois eu casei, fui fazer outras coisas, fiz outras especializações, mas não entrei e deixei de lado a arte, tanto que eu trabalho hoje com pintura e tudo, e as pinturas são mais curativas mesmo. Não é que seja intencional, mas as pessoas que recebem as telas falam, olha, isso me ajudou muito em processo de enfermidade. Eu fico existe feliz. só para te complementar, existe um trabalho chamado diagnóstico psicossomático através da pintura, que é feito em alguns locais antroposóficos, em que é o médico, o psicólogo, o arteterapeuta trabalhando juntos. São três pinturas que a pessoa faz para mostrar o que mostra o problema quando vão para debater em cima da pintura, o Uhum, médico tem a ficha do paciente, mas os outros não sabem. Cada um, isso. né? E fazem avaliação em cima disso. É fantástico, porque a gente vê a origem, vê o momento e vê a possibilidade de encaminhamento. É É. muito bacana. Quando eu trabalhei com evangelização, com crianças pequenas, geralmente de 3 a 6, 7 anos, os desenhos dela, na época, eu fazia a avaliação e sabia exatamente como tinha sido o processo de gestação da mãe, a relação quando eu desenhava a família, as cores, e era uma coisa assim que era mais intuitivo, e às vezes eu ia conversar com a mãe, né, posterior, e ela falava exatamente o que tinha acontecido, as experiências, principalmente de sofrimento, de agressividade, a criança nos desenhos, né, que às vezes era uma história geral de evangelização mesmo infantil, ela revelava através do desenho. Então, eu tinha esse olhar no sentido de perceber, e às vezes eu conversava com a mãe, falava, olha, a criança sentiu, mostrava o desenho, mas meu filho que fez isso. Falei, e fez, isso aqui você avalia, olha, vê o que você pode ajudá-lo, sabe? Essas, Então era assim, essas paixão. três esferas, você falou da intuição, a imaginação, a intuição e a inspiração são as três esferas futuras, né? O que a gente deve almejar na evolução do pensar. Isso, eu achei muito bom.
Penso, gente, e para vocês verem, ninguém está desconectado do todo, nós estamos conectados ao mesmo princípio de vida. E isso está fazendo com que a gente crie essa rede aqui, mas não perca esse elo um com o outro. Isso é muito interessante. E, ao mesmo tempo, certifica para nós que o caminho nosso é esse. Podemos ser taxados de malucos, de loucos, para as formas de aprendizado, de comentários que nós vamos fazendo, mas isso é importante. Quando falo que eu sou maluca, eu penso, estou no caminho certo, então é isso mesmo que eu tenho que fazer. Sou Boa. diferente, eu falei, nasci assim, vou continuar. Obrigada, querida, obrigada a todos, gente, foi um prazer revê-los, fico muito feliz, né? Marli, pode encerrar, que eu não Não, sei. mas foi bom eu não parar a gravação, porque aí as pessoas têm chance de ouvir esse seu comentário que foi tão bacana, né? É interessante que toda vez que a gente vai fazer constelação, às vezes eu fico muito na constelação estrutural, mas assim, chega um momento que eu falo, nossa, vamos pegar lá os bonequinhos. Quando a gente pede para a pessoa representar a família, lá vem a história. Mesmo o adulto, ele entrega, né, entre aspas, os problemas, as questões que aconteceram. Então, assim, põe a pessoa para formar a família. Põe lá você, põe lá seu pai, sua mãe, seus irmãos. Como é que isso está organizado visualmente? Como é que é a estrutura como é que é a imagem interna que você tem da sua família? E lá vem o dedo duro lá, o campo entregando, né? A pessoa põe lá de um jeito ou de outro, fala, nossa, tá aí o problema, né? É muito interessante isso, né? Seja desenho, seja qualquer outra coisa que a gente use como material para representar o nosso mundo interno. Muito lindo isso. Muito obrigada, Isso viu, mesmo, Lúcia? Gente, eu que então, boa agradeço. noite. Agora eu estou encerrando. Durmam bem e vamos pensando nesse assunto, né? Que o assunto é muito sério. Obrigada, Maria Cláudia, mais uma vez. Maravilhoso. Boa noite.